Amém, gente? Assim como eu, você hoje deve ter conferido redes sociais e visto um monte de memes, frases, palavras de encorajamento, fotos de pais com filhos, celebrações desse dia. Teve um meme que eu li que me chamou a atenção. Ele dizia assim: Feliz Dia dos Pais para quem é pai e não para quem faz filhos. Caramba, será que esse meme pegou pesado demais? Feliz Dia dos Pais para quem é pai e não para quem faz filhos. E na verdade, quando eu vi, eu falei, tem tudo a ver com o que eu vou falar, porque na verdade eu fiz uma pesquisa essa semana e vi que existe um abandono afetivo por parte de pais no país, homens, que chega à casa dos 6% de crianças que nasceram no último ano que não têm o sobrenome do pai, porque não tiveram a paternidade reconhecida. E esse é um dado alarmante, é um dado grave. Um outro dado grave que o IBGE trouxe é que 12 milhões de mães hoje são chefes sozinhas dos seus lares. 12 milhões de mães. Existe uma ausência paterna, existe uma evasão do papel do homem. Existem homens que não assumem o papel que Deus conferiu a eles e vão se evadindo, porque estão impregnados de uma cultura que ensinou para eles, desde crianças, adolescentes, que a vida deles deve gerar em torno do prazer deles, das vontades deles. E nesse mundo em que eles cresceram sendo centro da sua própria existência e o seu próprio prazer pessoal sendo a razão da sua existência, esse mundo hedonista, como se costuma chamar, a gente tem uma geração de homens que não querem ser homens. Os anos vão se passando e a pessoa nunca assume uma postura de homem, nunca assume responsabilidade. E é claro que isso se reflete na ausência de líderes, porque liderança exige um preço, tem um preço para ser líder. E quem quer pagar esse preço? Quem quer compromisso na cultura hedonista e individualista? E aí a ausência dessa figura paterna, masculina, positiva, que muitas vezes está debaixo de ataque, de uma cultura que fez uma grande confusão a respeito da questão de gênero, criada por Deus de forma tão simples, a sua imagem, homem e mulher, e aí toda essa confusão, nesse momento, vem à tona, porque crianças que crescem em lares desestruturados, sem referencial paterno positivo, tendem a enfrentar problemas na construção da sua identidade sexual. Isso é uma constatação. E é óbvio que Satanás festeja essa desestruturação familiar, porque ele sabe que a família é, por excelência, a base missionária mais importante colocada por Deus na sociedade. Ele sabe disso, de modo que ele celebra tudo isso. Em 2014, a gente chamou uma pedagoga para falar para os pais aqui na igreja cristã, e ela falou uma frase que me marcou muito. Ela disse o seguinte: o problema da atual geração de filhos não é a atual geração de filhos, é a atual geração de pais. Há uma deterioração nas relações, as relações estão fragilizadas, não há referenciais positivos dentro de casa. Mas, irmãos, nós não somos profetas do caos, não estamos aqui para falar só do mal que há no mundo. O que a gente tem a falar para essa geração de órfãos é que nós temos uma palavra de Deus que nos apresenta um Deus que é Pai. No reino de Deus não existe órfãos, não existe órfãos. Todos aqueles que se aproximam desse Pai do Filho pródigo, buscando nele redenção, são abraçados por ele, acolhidos por ele. Ele dá a eles o direito de serem feitos filhos dele, ele adota. E essa figura da adoção é muito linda. Nós não somos filhos de Deus, nem por criação e nem por direito. Nós somos filhos de Deus por adoção, e essa adoção foi conquistada por Jesus na cruz. É um ato espontâneo da bondade de Deus, da misericórdia dele. E é essa figura que reaproxima a gente de Deus. Na semana passada, o pastor Henrique falou a respeito do modo como a igreja tem um papel de construir a sociedade, tem feito isso ao longo dos séculos, tem tido esse papel positivo, que muitas vezes os historiadores gostam muito mais de ressaltar
a minoria das ações negativas, ao invés de destacar a maioria das ações que são positivas, não é? Do legado positivo que a sociedade tem, direitos humanos, tudo isso que foi construído. E essa questão da família leva a gente a um outro passo na reflexão, porque a família é especificamente a célula que Deus quer, de onde Deus quer que surja a esperança para o mundo. E é interessante que algumas pessoas estão querendo mudar o mundo e revolucionar tudo nas redes sociais, colocando textos, colocando críticas, colocando ataques no Twitter, e o Twitter virou uma grande fogueira de vaidade intelectual, e gente querendo mudar o mundo, mas se você for lá na casa dessas pessoas, o casamento está destruído, os filhos estão em trevas. E aí você pensa, como é que uma pessoa que não está dando conta da sua própria casa quer transformar o mundo, quer se tornar um digital influencer, vai influenciar para quê? E o Evangelho faz a gente pensar do pequeno, da unidade aqui, ó, dentro de casa, dever de casa, para o todo. São essas células vivendo com saúde que vão fazer o todo ser um todo saudável na sociedade. Esse é o projeto de Deus. A gente já falou isso algumas vezes aqui, não é? Jesus, quando quis revolucionar o mundo, ele não pegou 30, 40, 50 mil pessoas, montou um exército e resolveu empurrar a goela abaixo. O pensamento dele, como fez Maomé, como fizeram alguns religiosos gananciosos. Ele não fez isso, ele pegou 12 homens. E esse conceito de pegar um grupo pequeno, investir pesado na vida deles, é um conceito de família. É um conceito que parte de uma relação relevante, que tem que se multiplicar relevante. E não de uma relação superficial de cima para baixo, mas uma relação que se multiplica horizontalmente. E Deus quer chamar a gente a pensar nesses termos. E aí, como é que Deus vê essa base missionária? Tem uma base muito importante do pensamento reformado, que chama teologia da aliança, teologia do pacto. Qual é a ideia? A ideia é que quando Deus faz uma aliança com o homem, Ele não faz uma aliança individual com o homem. Ele faz uma aliança com o homem e com a sua descendência. Quando Ele fala para Abraão, Abraão, eu serei o teu Deus, deixa a tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu serei o seu Deus, ponto. Não, Ele não fala isso. Porque eu serei o seu Deus e da sua descendência. Nós pensamos pequeno, nós pensamos individualistas. Minha conta bancária, minhas coisas, meus sonhos, meus projetos. Deus fala, não, é seu e dos seus descendentes. Existe um projeto maior, que você precisa entender e expandir a sua forma de pensar as coisas. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que os apóstolos levaram essa consciência de família como algo debaixo de um pacto, de uma aliança maior. Quando o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto a respeito do casamento, ele cita lá em Coríntios 7, dizendo o seguinte, olha, mesmo quando uma mulher se converte, nesse momento os seus filhos se tornam santos, separados para Deus, se tornam crianças debaixo de uma aliança, de modo que o filho de um cristão não é alguém que um dia vai decidir ser cristão ou não, não. O filho do cristão já nasce cristão, seus pais decidem por ele, porque os seus pais foram autorizados por Deus a decidir por eles. Eles não têm opção, essa opção não foi dada a eles, eles já são santos, já são separados para Deus. E esse é um importante fundamento da nossa doutrina. Por isso que a gente batiza os nossos filhos. E aí a Bíblia, então, confronta esse hedonismo individualista pós-moderno e nos convida a pensar em família em termos de unidade. A missão de constituir família, de se reproduzir, não é uma missão que Deus nos deu para realizar um ideal pessoal nosso, não. Ele nos deu essa missão como parte de um mandato maior, aquilo que a gente chama de mandato cultural. Tem a ver com a nossa profissão e tem a ver com a nossa vida em família. Cresçam e se multipliquem e dominem sobre todas as coisas. Mas em que momento, irmãos queridos, a gente se esqueceu de que esse mandato cultural está em vigor?
Em que momento a gente entendeu que a gente tem o direito de se eximir de qualquer responsabilidade? E muitas vezes, infelizmente, eu tenho ouvido jovens me procurarem e falarem assim: olha, Jonas, eu não sei nem se eu quero casar. Eu falo: como assim você não quer casar? Você é eunuco? Você é o quê? Você é celibatário? Não, não sou celibatário não. Então, você é cristão, você vai querer se casar, a não ser que você seja celibatário. Ah, não, casar tudo bem. Casar eu até entendo que eu preciso me casar. Mas ter filho, nem pensar. O modo como eu, que sou pai, leio isso é assim: olha, não quero ter custo, não quero pagar preço, não quero ter responsabilidade, não quero cumprir missão, não quero saber de mandato cultural, eu quero viver minha vida para mim. E muita gente casa para realizar um sonho pessoal, e não para realizar um sonho recíproco dos dois. E aí a palavra de Deus leva a gente a parar e pensar: será que a gente tem entendido a responsabilidade que a gente tem para com a nossa própria família? Não me refiro só aos pais, não. Os filhos presentes também devem parar e pensar se tem conseguido fazer da sua casa o seu primeiro campo missionário, porque de fato ele é. E eu diria até que o lugar onde é mais difícil a gente ser cristão é dentro da nossa casa. Porque dentro de casa não existem máscaras, dentro de casa nós somos o que nós somos. Se a gente consegue esconder imperfeições das pessoas na igreja, no trabalho, em casa a gente não consegue. Em casa, nossas piores imperfeições são conhecidas. Nossos desequilíbrios vêm à tona, inevitavelmente. E a gente não pode renegar a tarefa de aceitar o desafio de fazer da nossa casa nosso primeiro campo missionário. Realização profissional, corpo perfeito e até um ministério bem-sucedido são coisas mais fáceis do que educar filhos. É fácil buscar essas coisas, elas trazem recompensa, elas trazem realização, elas massageiam o ego, elas fazem a gente se sentir bem, gratificado, recompensado. Agora, a missão da família é uma missão gloriosa, é uma missão tremendamente compensadora também, mas ela exige a nossa totalidade. O Evangelho não tem a ver com aquilo que é mais fácil para nós. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus delegou a nós, e a gente não pode se esquivar e se acovardar. Em que momento a gente perdeu a consciência desse chamado, desse mandato? E esse texto que a gente vai ler é um texto que fala sobre o modo como Jó via a relação dele. O texto de Jó é um dos textos mais antigos da Bíblia. E diz o texto que Jó, nessa antiguidade tão remota, conseguiu entender o que é um referencial de pai cristão, e alguém que até hoje para nós é um referencial de um pai que entende a aliança, e que entende a sua relação com seus filhos, e que faz dos seus filhos, em primeiro lugar, um alvo missionário. Olha o que diz o texto de Jó, capítulo 1, verso 1. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O texto não diz que Jó fez isso uma vez, diz que essa era uma prática constante, a prática de parar, pensar e refletir: será que meus filhos pecaram contra Deus? Eu preciso então sacrificar por eles, eu preciso então interceder a Deus por eles, eu preciso me colocar na torre de vigia, eu preciso entender que eu tenho um papel estratégico como pai deles.
E o meu papel estratégico não é me assegurar de que eles vão ser tão ricos quanto eu. Jó não cita essa questão material. O meu papel estratégico na vida deles é ter certeza de que eles vão herdar a bênção da fé em Deus e de uma aliança com Deus. E aí, Jó fez da vida dos seus filhos a sua missão prioritária. E ele ressalta algumas coisas que falam muito a nós hoje também, plena pós-modernidade, século 21. A primeira coisa é que a missão família, vamos dizer assim, na experiência de Jó, é um ambiente em que a gente vai ter que ter coerência. A missão família exigirá de nós coerência. O que é coerência? Coerência é você agir conforme aquilo que você professa crer. Você ser coerente com aquilo que você crê. Tem um monte de cristão que não tem coerência, que professa que crê em Jesus, que quer saber do Evangelho, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ignora totalmente os seus fundamentos. Mas Jó não, diz o texto no verso 1 que ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. O íntegro é alguém que faz aquilo que ele sabe que é certo. O apóstolo Paulo fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Tem gente que faz coisas porque diz que não tem problema, mas no fundo ele se reprova. E muitas vezes essa falta de coerência leva a uma perda de temor a Deus, que por sua vez leva à prática da impureza sem crise deliberada. Mas Jó fazia o caminho inverso. Ele era tão coerente com aquilo que ele cria, que o coração dele se enchia de temor a Deus, e a meta da vida dele era a pureza, se desviava do mal, evitava o mal. E essa é uma crise que a gente deve, de vez em quando, parar e refletir. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi não sei se é uma ilustração, se é uma experiência que aconteceu de fato, de um filho de um pastor, que no final de um culto, parou para conversar com a mãe e disse assim, mãe, será que a gente não podia vir morar aqui na igreja? Aí a mãe, ué filho, mas por que a gente viria morar na igreja? A gente só vem à igreja fim de semana, né? Não, mas porque o papai aqui é outra pessoa. E muitas vezes, a gente é de uma forma em público, de modo que a gente não age com a mesma coerência quando a gente está em casa, não é? E o desafio do Evangelho é que a gente leve para casa essa mesma conduta. É claro que existem formas de disciplinar os filhos bíblicas que você não vai praticar na frente de todo mundo. Tem que ser num ambiente privado. Mas o fato é que tem que haver coerência com daquilo que a gente professa crer, com aquilo que a gente vive e pratica na nossa vida. E é a respeito dessa coerência que a palavra fala lá no final da lei, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, quando Deus terminou de revelar a lei, ele fala assim, olha, que todas essas palavras que eu te ordeno estejam em seu coração. E aí, no versículo 7 diz assim, você então vai ensinar elas com persistência a seus filhos. E essa ordem, eu tenho plena convicção que é proposital. Porque o que Deus quer dizer é assim, você está tentando fazer que seus filhos sejam os cristãos que você não é? Você está tentando levar seus filhos a um compromisso com Deus que você não tem? A terem um temor a Deus que você não demonstra? Não tem como. E logo na lei Deus fala assim, olha, o teu coração tem que estar impregnado dessas palavras, porque só então você vai poder ensinar ela aos seus filhos. E a verdade, irmãos, é que o Evangelho ensina para a gente não é que a gente é perfeito e deve ser pai e mãe perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Mas o que a gente tem que deixar claro é onde a gente encontra a redenção. É o Evangelho completo. Existem pais que têm uma pregação legalista, moralista, comportamental só. E não ensinam para os filhos o fato de que eles também são pecadores, que eles têm que aprender a lidar com o pecado deles, que eles não nasceram perfeitos, que eles têm uma natureza que vai atentar contra a vida deles, que vai levar eles no caminho de morte, mas em Cristo há redenção, mas o Espírito Santo foi derramado para que eles experimentem vida e vida em abundância. O mesmo Evangelho que serve para o adulto, serve para a criança, serve para o adolescente, para o jovem.
serve para o meu e para o seu filho, assim como serve para a gente. E aí, isso é tão importante, tão grave, e essa coerência de a gente pregar o evangelho não moralista e legalista, mas o evangelho da graça salvadora e restauradora, que o apóstolo Pedro, ele fala assim em 1 Pedro 3,7 sobre casamento e o modo como o marido deve tratar a esposa. Ele fala assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Hoje em dia está se falando muito sobre feminicídio, violência doméstica. Infelizmente, a pandemia agravou muito esse cenário na sociedade. Há uma ruptura nas relações de respeito dentro de casa. E essa ausência de respeito tem gerado um caos de assassinatos, de violência, de briga, de Maria da Penha para todo lado. E o que a palavra de Deus ensina para a gente, muito antes de Maria da Penha ter sido criada? Diz assim: olha, se você é marido e não trata a sua esposa com honra, com dignidade, com respeito, Deus nem ouve a sua oração. Não existe culto a ser prestado a Deus, não existe relacionamento com Deus. As suas iniquidades causam separação entre vocês e o seu Deus. Não foi isso que Isaías disse? Que culto é esse? Que sacrifícios são esses? Eu não pedi isso. Eu pedi vida no altar, eu pedi coerência. O culto de domingo que vale para Deus é o culto de pessoas que estão a semana inteira na luta contra o pecado, que estão a semana inteira se prostrando diante de Deus, que estão expressando gratidão a Ele, que estão errando a semana toda, mas estão a semana toda voltando aos pés da cruz, pedindo e clamando por misericórdia, que estão errando na educação dos seus filhos, mas estão buscando consertar também, porque é isso que o Evangelho ensina para a gente. Nossos filhos não têm que aprender a ser adultos que não erram, mas adultos que, quando erram, vão saber onde buscar redenção. Amém? Essa é a pregação do Evangelho, a gente precisa ensinar isso para eles. E a gente precisa entender que o que a gente faz para abençoar nossos filhos marca muito mais positivamente a vida deles do que os nossos erros marcam negativamente. Acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas na minha vida pessoal, cresci, graças a Deus, num lar cristão. Meus pais cometeram muitos erros comigo, como todos nós, pais, cometemos com os nossos filhos. E eu lembro dos erros todos, mas eu lembro com muito mais intensidade quando meu pai impunha as mãos sobre a minha cabeça e orava comigo antes de dormir. Eu lembro com muito mais intensidade quando minha mãe estava passando roupa e eu fazendo bobagem e ela falando versículo bíblico. E eu guardei esses versículos na cabeça e no coração, e eles entraram. E quando eu estava lá no mundo, nas trevas, achando que era o rei da cocada, o Espírito Santo incomodava. Você não é, sua identidade não está aí. Porque essas bênçãos que a gente ministra sobre eles marcam muito mais positivamente do que nossos erros. E essa vai ser a nossa experiência. Segundo lugar, a família em missão, a partir desse texto de Jó. Família em missão promove unidade. É interessante que, olha o relato que o versículo 4 traz sobre os filhos dele. Parece que é um relato bem natural. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, 7 filhos, cada dia na casa de um, chamavam as irmãs, e pinta o quadro de 7, na verdade 10, contando com as meninas, que viviam em plena harmonia, fazendo festas. Fala, pô, não é possível, esse texto aqui não foi escrito antes de Caim e Abel, antes da queda, onde 10 irmãos vivem festejando e celebrando e dando banquete, uma relação de harmonia dentro de casa. Que negócio é esse? Eu tenho 4 irmãos, lá em casa não tinha um, todos homens, né? Lá em casa não tinha um dia sem briga, e briga feia, imagina. Essa natureza está aí. Mas por que acontecia na casa de Jó, que eles se davam tão bem? O que é esse negócio? A unidade é uma marca na vida daquele que tem sido um sacerdote dentro da sua casa. Famílias hoje se dividem por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de coisas que vão ser corrompidas, corroídas em pouco tempo, coisas que vão se perder, desvalorizar.
E as pessoas se digladiam e não se falam mais, não só por questões materiais, mas por uma série de bobagens. E as pessoas não conseguem ver a beleza da constituição de uma família e da importância que o irmão tem na vida do outro, do marido que tem na vida da mulher, a mulher na vida do marido. Um já não consegue mais enxergar, há uma ruptura, há uma desagregação em andamento. E é isso que a gente vê desde a queda. Por que Caim matou Abel? Porque já existia isso lá, nunca foi diferente. Cônjuges não são unidos por natureza. Há uma natureza fragmentária, há uma natureza que faz a gente querer romper, dividir, ser melhor, fazer seu próprio direito valer. E aí, 2.500 anos atrás, Deus fala através de Malaquias: eu odeio o divórcio. Eu odeio essa fragmentação. E Deus odeia tudo que é destrutivo. E Ele odeia porque Ele ama de verdade tudo aquilo que destrói a gente. E a lei permite divórcio só por causa da dureza do coração. Foi isso que Jesus falou, é por causa da dureza do coração de vocês. Não tem nada a ver com o projeto de Deus, tem a ver com a desgraça do pecado. Eu li uma matéria da Isto É, de março agora, falando sobre o aumento do número de divórcios, e diz que nos últimos 5 anos, houve um aumento de 75% nos casos de divórcio. Que em 2020, o ano da pandemia, houve 44 mil registros de divórcio em cartórios. E que esse número é 15% maior do que em 2019. E sociologicamente isso se explica, pandemia, uma série de problemas, mas a gente não está aqui para ser refém de uma tendência social. Nós não somos a tendência social do momento e não podemos entrar nessa estatística. Nós somos o povo da aliança, que tem casamentos debaixo da aliança, filhos que vivem debaixo da aliança. Somos a semente da virtude nessa sociedade e estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo e dissipar as trevas e não nos deixar envolver e imergir por elas. E aí esse mesmo Malaquias, que prega contra o divórcio, ele diz o seguinte: quando vier o advento de Cristo, Ele fará com que os corações dos pais se convertam aos filhos e que o coração dos filhos se convertam aos pais. Ele vai dar um fim a essa fragmentação naqueles que estiverem vivendo numa aliança com Ele. A pregação do Evangelho nos devolve a esperança de reconciliação. O nosso ministério, o serviço que Deus chama a gente a prestar a Ele, é o ministério da reconciliação. Não é o ministério que demoniza pessoas, demoniza o cônjuge, demoniza o filho, demoniza a cultura e o mundo, não, mas é o ministério que redime todas essas coisas, que reivindica tudo isso para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Paulo em Efésios: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, honrem os seus pais, pois isso é justo. Há princípios e valores que não podem ser negociados. Muitas vezes há pais que não se dão respeito. Mas mesmo quando nossos pais não se dão respeito, nós temos o dever de honrá-los, é bíblico. Não espere bênção se não houver obediência a isso. Não espere longevidade. A promessa de Deus de longevidade é para quem entende esse princípio. Entenda esse princípio para que você viva muito. E muitos que não entendem morrem cedo mesmo. Porque na juventude foram por um caminho de desobediência, de afronta, de desrespeito aos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do Senhor. Pais, seus filhos não são receptáculos do seu estresse, da sua descarga de raiva, não são sacos de pancada, não são.
devem ser objetos do seu amor, são alvo da sua missão, devem ser cultivados, devem ser amados. Seus filhos não podem ter dúvidas de que vocês amam muito eles. Igualmente, filhos, os pais de vocês não podem ter dúvidas de que vocês amam muito eles, senão está muito errado diante daquilo que a palavra ensina. Nossa pedagogia como pais não tem a ver com o que a gente acha que é certo, não tem a ver com o que a gente aprendeu dos nossos pais, não tem a ver nem mesmo com o que a psicologia moderna ensina. Ele termina dizendo: ensinem eles de acordo com a instrução do Senhor. Tem a ver com uma aliança, que é a partir de uma palavra. O Senhor consegue equilibrar perfeitamente a ira contra o mal e a misericórdia com o quebrado. Nós não temos essa habilidade naturalmente, né? A gente ou está com uma ira e um ódio destrutivo, ou está com um amor que tudo permite, que se torna um amor falso. Se a nossa ira contra o pecado nos leva a agir sem amor, essa ira não tem nada a ver com Deus. Se o nosso amor não nos leva a ficar irados com o pecado, esse amor não tem nada a ver com Deus. O amor que tem a ver com Deus nos faz ficar irados com o pecado. Uma vez, meu irmão estava com minha sobrinha de 5 anos, na frente do prédio, eu estava com eles, conversando com meu irmão, aí minha sobrinha, pequenininha, correu para a pista, e passava um ônibus na frente, um ponto de ônibus bem em frente ao prédio dele. Aí o ônibus freou, nem freou muito, com tanto risco de colidir, não, mas foi o suficiente para o meu irmão, naquele momento, ser tomado por uma fúria, por uma ira. E ele foi até minha sobrinha pequenininha, pegou ela e sacudiu. O que é que você está fazendo? O que é isso, irmãos? É mal? É ódio? Não, isso é amor. Por isso a Bíblia nos revela um Deus irado. Deus está irado com o pecado. Ele não suporta aquilo que mata a gente, aquilo que envenena. Ele não suporta ver a gente indo se jogar na frente de um ônibus. Ele não suporta ver a gente se jogando de um precipício. Ele vai até lá, pega a gente, sacode a gente irado. Pega o azorrague de cordas, vira a mesa dos cambistas no templo, fala: o que vocês estão fazendo? O amor não é indiferente. O amor pergunta: onde é que você estava? A hora de chegar é tal. Aqui dentro vai ser assim. Aqui dentro vai ter ordem, vão ter princípios. O amor zela, o amor está dentro da batalha, está em guerra, está em luta, e não desiste dessa luta. Se o problema da atual geração de filhos é a atual geração de pais, a solução para a atual geração de pais está em Cristo e no seu Evangelho, amém, irmãos? E a gente precisa estar consciente disso. O ímpio não vai estar, mas aí eu e você precisamos estar. Terceiro e último exemplo aqui, a partir da vida de Jó. Ele entendeu que a família é o seu maior sacerdócio. E aí essa ideia de que é do pequeno para o todo. É sempre assim. Primeiro, que cristão eu tenho sido? Segundo, vou pensar aqui no meu casamento. Como é que eu tenho guardado o meu casamento? Segunda crítica que eu tenho que fazer. Terceiro, como é que eu tenho lidado com meus filhos, entendido a missão da minha família, da minha casa, na sociedade, no condomínio, no bairro, na sociedade. Aí sim, agora eu vou olhar para fora, que agora eu já estou dando conta do micro. Jesus cuidou dos 12, esses 12 vão crescer e vão irradiar a virtude para a sociedade, vão pregar o Evangelho. E Deus quer saber se a gente está tendo esse mesmo zelo com a nossa própria casa. Jó foi igual, ele pensava igual a Jesus. Não adianta eu ser próspero, o homem mais rico do Oriente, e se meus filhos estiverem indo para o inferno, não adianta. Eu preciso interceder todo dia por eles. Eles são a minha grande missão. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Aqui vai ser assim, filho meu é assim, se purifica. De madrugada ele oferecia um holocausto. E pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado. Eu não sei se pecaram, mas eu já me antecipo, entende, irmãos?
Tem pais que não se antecipam. Eles só vão começar a orar pelos filhos quando descobrirem que os filhos estão fumando maconha. Quando descobrir que os filhos engravidaram a namorada. Aí eles vão começar a orar pelos filhos. Sabe Eli, sacerdote? Os filhos dele, Hofni e Finés, fazendo brincadeira com a oferta do altar. Brincando com o sagrado naquela aliança. E diz o texto que ele, idoso, resolveu brigar com os filhos. Resolveu colocar limites nos filhos já grandes. E já eram sacerdotes também. E diz a palavra lá em 1 Samuel 2, 25, seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Seus filhos já estavam acostumados a fazer o que queriam, não tinham limites. E Eli achava que amava os filhos, mas não queria repreender eles. E o Senhor simplesmente exerce o seu juízo e mata Hofni e Finés, para que o povo entendesse a gravidade daquilo e temesse. Irmãos, o pastoreio dos nossos filhos não é responsabilidade da Igreja Oceânica. Não é responsabilidade de quem quer que seja. Biblicamente, é nossa responsabilidade. Quem vai responder diante de Deus pela formação cristã e educação dos nossos filhos somos nós. Uma hora que seu filho passa no Kids durante a semana, não vai chegar nem perto do efeito que faz os 7 dias que ele passa com você em casa. Não vai chegar nem perto. É uma pequena contribuição, é uma complementação, é um suporte. É bênção. Glória a Deus por esse ministério. Mas esse peso de cobrança, de prestação de contas, não está sobre os professores do Kids, está sobre mim, sobre o Monique, sobre cada pai e mãe. Nós precisamos assumir esse sacerdócio sobre a vida dos nossos filhos. E aí, irmãos, se você está ocupado demais a ponto de não ter tempo para ser sacerdote do seu filho, para orar com ele, para dedicar tempo a ele, para discipular ele, certamente você está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Está fazendo mais do que Deus te chamou para fazer. E a gente precisa parar e pensar a respeito do que a gente tem feito. Sacerdócio é fundamentalmente intercessão. Não desista de interceder por seus filhos. Aplicações aqui para a gente concluir. Primeira, acabei de falar, não terceirize a educação dos seus filhos. Esse é um dever seu, assuma esse sacerdócio. Eles são a missão mais importante que Deus te deu. Quando a palavra impõe alguns pré-requisitos para cargos na igreja primitiva, todos esses cargos que são criados na igreja primitiva têm como pré-requisito: seja marido de uma só mulher, que crie seus filhos com sabedoria no temor do Senhor. Por que isso? Porque aqueles homens tinham que ser o modelo de toda a igreja primitiva. E o modelo de toda a igreja primitiva são gente que entende que tem um papel de discipulado, de pastoreio da vida dos seus próprios filhos. No batismo infantil, quando a gente vai batizar uma criança, a gente pergunta assim para o pai: você se compromete a orar com ele regularmente e por ele? Você se compromete a ler a Bíblia e a ensinar ele a ler e a obedecer a Bíblia Sagrada todos os dias, em todo o tempo, andando pelo caminho, sentado na mesa? Você se compromete a colocar essa palavra no umbral da casa, na testa, no braço, em tudo quanto é lugar? Você se compromete a se deixar impregnar? E você pode dizer que tem feito isso hoje. O batismo de uma criança é sempre um compromisso dos pais. A gente costuma dizer assim, às vezes, as pessoas: vocês são presbiterianos, batizam criança. Agora a gente já tem a resposta pronta, né? Não, a gente não batiza criança, a gente batiza os filhos dos crentes. A gente batiza os filhos daqueles que estão dentro dessa aliança e entendem o seu papel como pais dentro dessa aliança. Segunda aplicação: seja a melhor referência de cristão que seu filho tem. Nossos filhos sempre vão ter muitas boas referências de cristãos. Eu vejo aqui diante de mim muitos bons cristãos, exemplares para mim, e cristãs também. Mas nós temos que ser a referência mais forte deles, porque nós somos os que mais influenciamos eles, sem perceber. O ensino é passado através da vida, não é?
Albert Schweitzer que disse, né, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. E é assim que a gente ensina. E aí, no dia do batismo infantil, a gente costuma perguntar isso: você se compromete a ser você mesmo exemplo de vida cristã para o seu filho? Todo mundo, amém. E esse amém repercute durante toda a vida. A gente precisa até o último momento buscar ser essa referência. Eu recebi esses dias um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes pregando a respeito da atual geração. Enfim, era só um trecho. E a mensagem dele foi tão impactante que eu tirei um trecho aqui para ler para os irmãos. E ele começa a falar a respeito do declínio do cristianismo na Europa e como toda uma geração, em apenas uma geração, a igreja evangélica na Inglaterra, por exemplo, desceu a 4%. Assim, a igreja está se extinguindo na Europa. O que aconteceu com a Europa, que é o berço do cristianismo ocidental? O que aconteceu com a Europa, que enviou missionários para a América? A Europa dos grandes avivamentos? O que aconteceu com essa Europa? E aí ele fala a respeito do nosso contexto também. Ele diz assim: a minha esperança é que nossos filhos sejam mais crentes do que nós, e que nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós damos a eles a melhor casa que podemos, a melhor roupa que podemos e a melhor comida que podemos. Nós vibramos com as vitórias deles na vida acadêmica e ficamos felizes com eles quando eles conquistam sucesso profissional. Mas nada disso tem valor se nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é sucesso profissional, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então esse deve ser o grande alerta do nosso coração. Será que meus filhos estão no caminho? Será que eu tenho sido uma referência para eles? Será que eu tenho conseguido transmitir para ele a importância que Cristo tem na minha vida? De como meus pecados são terríveis, de como eu em Cristo encontro graça, de como em Cristo eu posso ter minha vida transformada? E eles também podem, e essa graça pode ser experimentada por eles também. Terceira e última aplicação: não desista até ver sua casa reunida em torno da aliança. Essa aliança não tem prazo de validade. Enquanto seu filho viver, você deve ser um sacerdote dele. Essa autoridade não pode ser quebrada. Ela vai ser exercida de formas diferentes. Daqui a pouco seu filho está com os filhos dele, casado. Ela vai ser exercida de forma diferente nesse momento. Mas há uma autoridade que precisa ser reivindicada para a bênção, para alertar, para ser pastor, para exercer autoridade positivamente no discipulado dele. E você mesmo, durante toda a sua vida, buscar ser um referencial de cristão que vai impactar positivamente a vida do seu filho, dos seus netos. A missão é assim, às vezes tem momentos muito difíceis, de desesperança, mas o que a palavra ensina é para que a gente não desista. Deus não nos chamou ao pessimismo e à covardia. Deus nos chamou a ser um povo de fé, um povo da aliança, um povo que crê nas promessas e que ora por elas. Eu tenho aprendido muitas coisas. Na verdade, eu não aprendi muitas coisas na minha relação com meus filhos ou na minha vida em família. Eu tenho aprendido. A primeira coisa que eu tenho aprendido é a dependência total do Espírito Santo. Eu não tenho sabedoria em mim mesmo. Eu não tenho. Eu preciso buscar na palavra e buscar a presença e a vida do Espírito para saber como agir em cada situação. Porque eu não tenho essa sabedoria. Porque as situações são muito diferentes, exigem condutas diferentes, posturas diferentes. E o tempo todo eu acredito que eu esteja sendo muito mais educado e tratado do que o meu próprio filho nesse desafio. A outra coisa que eu aprendi é que não sou eu que vou garantir a vida cristã dos meus filhos no futuro. É o Senhor. Amém, irmãos? Quantas falhas, eu consigo fazer recapitulação, quantas falhas cometidas. Se meus filhos têm tido alguma experiência com Deus, e vão ter muitas ainda, não é porque eu fiz, porque eu mereço, porque eu cumpri meu papel. Não, é pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Agora, se é o Senhor que faz tudo, então qual é o meu papel? Se o Espírito Santo é quem age, se é Deus quem garante o meu futuro, qual é o meu papel então?
Eu diria que o meu papel é um só: fazer como Jó, persistir na missão. Fazia isso constantemente. Ensina essa palavra com persistência. Continua repetindo. Continua levando a igreja. Continua orando. Continua intercedendo. Continua demonstrando amor, expressando amor e dizendo: eu não vou desistir de você. O inimigo não vai ter vitória sobre a sua vida. Sua vida é do Senhor. Você está debaixo de uma aliança. Você é meu filho. Você não vai se perder, porque eu creio nisso, e eu vou orar por você todos os dias. E é nesse processo que quanto mais a gente ora, mais a gente ama. Lutero disse uma frase que eu li essa semana. Ele disse o seguinte: se eu ficar um dia sem orar, Deus vai perceber. Se eu ficar 2 dias sem orar, o diabo vai perceber. Se eu ficar 3 dias sem orar, todo mundo vai perceber. Irmãos, é isso que acontece com a gente às vezes. As pessoas percebem, nossos filhos percebem a nossa falta de comunhão com Deus. Por outro lado, quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais isso é transmitido naturalmente também. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela experiência de Jó, pelo temor que ele tinha ao Senhor, exemplar. Obrigado pela esperança que há em Cristo. Obrigado pela esperança de redenção, de conserto. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem sido feito por nós, pela aliança que o Senhor sustenta e pela fé que se renova em nosso coração. Que o Teu Espírito complete a Sua obra em nossos lares. Que o Senhor nos faça verdadeiros vigias, atalaias, sempre intercessores, sempre sacerdotes, pastores na vida dos nossos queridos. Continua guardando cada casamento aqui representado, faz dos nossos lares fortalezas contra o inimigo das nossas almas. Que nós sejamos um povo, Pai, que nessa fé em Ti tem triunfado sobre o pecado, tem triunfado sobre as pressões que a cultura pervertida e depravada à nossa volta tem tentado impor. Que o Senhor guarde a mente e o coração dos nossos filhos, que o Senhor guarde o bom depósito deles, até o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja fiel, remanescente. Faz assim, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.